Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Embora a nossa palavra se baseie principalmente no versículo de número 15. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transborda sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega ou da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartá, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações e nos desperte para vivermos plenamente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Josué, como nós bem conhecemos a história bíblica, teve um encontro com Deus, e Deus lhe disse que ele não temesse, que fosse forte e corajoso, porque ele faria com que aquele povo herdasse o que sob juramento Deus prometeu dar a eles, o que era por herança, que eles deveriam entrar na terra prometida e tomar posse da herança, conquistando a terra prometida. E o Senhor disse a Josué: eu serei contigo, como fui com Moisés. Eu serei contigo, como fui com Moisés. Deus não disse que faria o mesmo que fez com Moisés. Deus disse que seria com Josué, como ele fora com Moisés, que ele estaria com Josué, como ele estivera com Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho, estendendo a sua mão, levantando o seu cajado,
e o mar vermelho se abriu, e o povo passou a pé enxuto. Com Josué não era o mar vermelho, era o rio Jordão. E Deus abriu o rio Jordão, fazendo com que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tocassem com seus pés nas margens do rio Jordão, e o rio Jordão se abriu. O rio Jordão, como diz o Salmo, fugiu. O rio Jordão tornou atrás. Foi uma forma diferente, porque Deus se comprometeu não de repetir as mesmas coisas que fizera com Moisés. Deus se comprometeu de estar com Josué como esteve com Moisés. E se Ele está conosco, e Deus está conosco, porque eis a promessa que Jesus fez a nós: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou convosco. E por isso mesmo a Bíblia diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? Podemos falar tal qual Jacó disse ao Senhor: se tu fores comigo, e não me faltar o que comer, e não me faltar o que vestir, de tudo o que eu tiver, te darei o dízimo, se tu fores comigo. O próprio Moisés, falando ao Senhor, disse: se o Senhor não for conosco, de modo nenhum sairemos desse lugar. O mais importante é Deus estar conosco. Quando Deus está conosco, Ele fará o que for necessário ser feito. Não que Ele faça como Ele fez com outros. Josué foi chamado não para substituir. Nós muitas vezes temos a ideia, o conceito de um Josué substituindo. Ele foi chamado para ser sucessor. Sucessor. Nós não somos, e não me entenda mal no que eu queira dizer agora, nós não somos substitutos, nós somos sucessores. Sucessores dão continuidade. Continuidade àquela mesma obra, numa nova fase, numa nova realidade. Isto somos nós, a geração de Josué. Somos nós, a realidade que Deus tem nos chamado a viver. Visto que temos ao nosso redor, visto que temos antecedendo a nós tão grande número de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da fé. Nós fomos chamados a darmos continuidade. Eu fui chamado a dar continuidade a toda obra de fé, a todo testemunho de fé, ao testemunho de fé de um Abraão, ao testemunho de fé de um Moisés, ao testemunho de fé dos grandes heróis da fé, ao testemunho de fé dos grandes apóstolos, ao testemunho de fé de um Pedro, de um Paulo, de um João, ao testemunho de fé dos grandes homens e mulheres de Deus na história. Eu sou e você é, nós somos sucessores, somos herdeiros, somos continuadores de uma grande obra, da obra que só o Senhor pode fazer, e nós o faremos se Ele estiver conosco, e Ele está conosco. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós podemos ouvir o Senhor falando aos nossos ouvidos
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Davi, assim serei contigo. Eu não preciso repetir as obras de um Moisés, eu não preciso repetir as obras de um Davi, eu preciso fazer as obras que eu tenho que fazer, mas Ele é conosco. E tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu não sou um Moisés, você também não é. Nós não somos um Paulo, um Pedro e um João, mas Deus quer nos usar como nós somos, e Ele operará as maravilhas que forem necessárias. O Jordão vai voltar atrás, o Jordão vai fugir. Por quê? Porque o Senhor tem nos chamado e tem prometido ser conosco como foi com Moisés. Eu me aproprio desta palavra bíblica para a minha vida e quero que você também se aproprie desta promessa bíblica para a sua vida e diga, como disse Davi: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim, Senhor, segundo a multidão das tuas promessas. Mas há por vezes, quando lemos as Sagradas Escrituras, que alguns versículos como que saltam aos nossos olhos, não é verdade? Alguns versículos parece que estão falando naquele momento de uma maneira diferente para nós. Eles estão ressoando em nossas vidas, eles estão ecoando em nosso espírito. Porque é como se Deus, por meio da sua palavra, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando eu a leio, quando eu a escuto, Deus está falando comigo, e eu quero dar atenção ao que Deus está falando comigo. Eu quero ter ouvidos para ouvir, e quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, terá olhos para ver o que o Espírito Santo faz. Amém? Nós veremos maravilhas. Por quê? Porque estamos dando ouvidos ao Senhor, estamos ouvindo a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé traz à existência as coisas que não existem. Então, nós veremos maravilhas, e Deus será glorificado em tudo isso. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Foi então que este versículo de número 15 saltou aos meus olhos. Esse versículo de número 15 me chamou tanta a atenção. Porque o que é o Jordão? É um marco, é uma fronteira, e toda fronteira é um limite. E quando nós entendemos que o Jordão era um limite, que passando o Jordão, iria começar a conquista. A terra da promessa está passando o Jordão. A própria palavra promessa é uma palavra correlata no sentido bíblico da palavra propósito. A terra da promessa é a terra do propósito. Quando atravessamos o Jordão,
entramos na terra do nosso propósito, entramos a conquistar o nosso propósito, entramos a conquistar, a receber as nossas promessas. A terra da nossa promessa está atravessando o Jordão. Mas o Jordão é o meu limite. Aonde está o limite? Aí se encontram as limitações. E o Senhor está nos chamando para vencermos limites, vencermos limitações, para atravessarmos, para ultrapassarmos limites, ultrapassarmos limitações. Mas veja o que diz o versículo de número 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transborda sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Segundo alguns estudiosos de geografia bíblica, esse aumento no volume do Jordão, esse transbordamento do Jordão, acontecia entre o mês de março, o mês de abril, esses meses, devido ao derretimento da neve que vinha do Líbano. De modo que essas são as águas que se referem, águas que vinham de cima. Sabemos que o Jordão é alimentado pelo derretimento do Monte Hermon, o mais alto monte de Israel, que é um monte nevado. Inclusive, o Hermon, hoje, é uma estação de esqui em Israel. Israel tem essa diversidade impressionante, que há verdadeiras florestas no Carmelo, que significa fértil, que há um deserto na Judeia, que existe aquela particularidade do mar salgado, que é o Mar Morto, que é citado aqui também, aonde deságua o Jordão. E Deus fez com que essas águas se acumulassem, elas retrocedessem em direção, fossem no caminho contrário. A inclinação natural que dá ao mover das águas do rio, porque o rio se move segundo a sua inclinação natural. Naquele dia, o poder de Deus fez com que as águas retrocedessem, fosse algo extraordinário, sobrenatural, algo inusitado, algo nunca antes visto. As águas voltaram atrás. E o que eram essas águas? Eram as águas que limitavam, eram as águas que eu chamarei agora das nossas limitações para entrarmos no propósito, para alcançarmos as promessas. E o interessante é que alguém diria, mas essa não é a melhor hora. A melhor hora de atravessar o Jordão, alguém poderia até mesmo argumentar, seria numa vazante, seria quando as águas estivessem mais baixas. Aí o Jordão não ofereceria dificuldade, mas foi justamente numa cheia, foi quando as águas se tornaram abundantes, quando as águas se tornaram difíceis, mas por isso mesmo é que Ele é o Deus dos hebreus e que nós devemos ser hebreus, como Abraão foi chamado
o hebreu. Hebreu significa aquele que vence grandes dificuldades, que vence um rio violento, um rio bravio, que atravessa o rio. Ele é o Senhor Deus dos hebreus, Ele é o nosso Deus, e nós também atravessaremos os nossos rios, nós também venceremos nossas limitações. Você pode dizer amém a isso? Venceremos nossas limitações, mas note, o momento, alguém poderia dizer, esse não é o melhor momento, esse é o momento errado de irmos à conquista. Deveríamos ir antes, deveríamos ir depois. Essas são palavras que nós encontramos diante das dificuldades. Esse não é o melhor momento. Saiba que, às vezes, o que não é o melhor momento para nós, é o melhor momento para Deus manifestar o seu sobrenatural em nossas vidas. Então, não é o momento que faz a diferença, não é a realidade ao nosso redor que faz a diferença, é Deus está conosco que faz a diferença. Assim como Deus esteve com Moisés, assim Deus estará conosco. Deus operou através de Moisés. Moisés operou pelo poder de Deus. Mas se Deus não estivesse com Moisés, Moisés não poderia fazer nada. Ai de nós, se não for o Senhor. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. O povo que conhece ao seu Deus fará maravilhas. E se tiverdes fé, nada vos será impossível. No entanto, há algo tão interessante nisto, que no momento em que eles iriam vencer as suas limitações, houve uma enchente, houve uma cheia, houve um transbordamento do rio, houve o crescimento das suas limitações. Isso é que me chamou a atenção. No momento em que eles estavam para dar início à conquista, dar início a tomar posse da herança que, sob juramento, Deus o prometeu dar, os seus limites, as suas limitações cresceram. E eu pensei, quantas vezes isso não acontece conosco? Que no momento em que estamos para receber as promessas, as nossas limitações crescem, as nossas dificuldades aumentam, os nossos problemas se multiplicam. Existe uma cheia, existe um transbordamento. Mas note outro pequeno detalhe aqui. Pois assim são todos os dias da cega, todos os dias da colheita. Meus irmãos, sabe por que às vezes as dificuldades aumentam? Porque às vezes as limitações vêm a avolumar-se. Sabe por que isso acontece? Porque chegou a hora da colheita. Quem pode dizer amém a isso? E quando eu digo hora da colheita, você poderia dizer, mas o povo de Israel nem havia semeado, eles estavam no deserto. Lembre-se, e nunca antes as palavras de Jesus fizeram tanto sentido para mim, como nesse texto. Ei que eu vos envio para colher aonde vocês não semearam. Aleluia. Aleluia.
Há limites, os limites e limitações, os problemas e dificuldades estão se multiplicando, estão aumentando, o rio está ficando violento, está ficando bravio, mas isto é porque, meus irmãos, existe uma colheita que você nem mesmo semeou, mas ela espera por você. Eu vos envio para colher o que não semeastes. Outros semearam, e vocês colherão. Há coisas nos esperando, há frutos nos esperando, há uma colheita nos esperando, e quem providenciou esta colheita para nós foi o Senhor. É uma promessa para nós. A terra que vamos tomar posse já é uma terra que vem com colheita. É uma terra que vem já com fruto. É uma terra que vem já com abundância. Os rios, os limites, as limitações, a fronteira se alarga, o limite que marca a nossa fronteira se alarga, mas Deus agirá sobrenaturalmente para que nós possamos dar início à nossa luta, à nossa batalha, à nossa vitória. E quando você faz um paralelo desta batalha, das batalhas do povo de Israel, a Efésios, que diz, a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra todo principado e potestade, contra todo o poder maligno nas regiões celestes, contra todas as forças espirituais do mal. Deus nos dará a vitória, pelo poder de Deus. Veja, uma das coisas que diz nesse texto é que os sacerdotes pararam firmes e as águas fugiram. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a Bíblia também nos diz, resisti firmes na fé. Firmes na fé. Nós temos que parar e parar firmes. E o diabo fugirá de nós. E todas as limitações, todas as dificuldades, os nossos limites fugirão de nós. Eles fugirão de nós. Eles irão retroceder. As águas retrocederam. As tuas dificuldades vão retroceder. Elas vão crescer, elas vão aumentar e elas vão retroceder. Os teus limites vão retroceder. Eles vão crescer, eles vão aumentar e eles vão retroceder. Nossas limitações vão retroceder. Elas vão crescer, elas vão aumentar, mas por fim elas vão retroceder. Se nós estivermos firmes, sujeitando-nos a Deus. A firmeza inicia-se quando nós nos sujeitamos a Deus. Nós resistimos ao diabo, mas primeiro nós nos sujeitamos a Deus. Não comece resistindo ao diabo para depois se sujeitar a Deus. Sujeite-se primeiro a Deus e então resista ao diabo. Seja homem, como disse aquele centurião, eu também sou homem sujeito à autoridade.
Por isso eu digo, fica e ele fica. E eu digo, vai e ele vai. Meus amados irmãos, quando nós estamos sujeitos a Deus, nós estamos sujeitos à autoridade de Deus. E Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quando eu estou sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, mas eu tenho autoridade porque eu sou sujeito a autoridade de Deus. Por isso, no nome de Jesus, eu digo, vai e ele vai. E o diabo foge de nós. Eu digo ao Jordão que ele se abra. E ele há de se abrir. Ele fugirá. A minha limitação será vencida quando eu der o derradeiro passo de fé, carregando a arca. A arca representa a aliança. Ela é a arca do pacto, ela é a arca da aliança. Mas a arca também representa a presença de Deus. Ele está conosco. Como ele foi com Moisés, assim ele é conosco. Por isso a presença dele está conosco. E as limitações e os limites e as dificuldades vão retroceder. Por quê? Porque ele está conosco. Assim foi a promessa do Senhor. A promessa que o Senhor disse a Josué e ao povo de Israel: vão. E eles deixaram suas tendas. E eles seguiram os sacerdotes, a arca. E quando os sacerdotes molharam os seus pés no Jordão, as águas retrocederam. O povo passou a pé enxuto. Assim como o povo passou a pé enxuto, com o mar vermelho. O povo atravessou a pé enxuto, mas para que o povo atravessasse a pé enxuto, os sacerdotes tiveram que molhar os seus pés. Os sacerdotes tiveram que entrar nas águas. Eles tiveram que molhar os seus pés. Molhar os seus pés na altura dos seus artelhos. Eles molharam os seus pés. A Bíblia nos fala naquela visão de Ezequiel sobre o caminhar, de como foi procedendo o caminhar e como foram entrando no caminhar de uma água que saía do altar do Senhor. Essa não é uma situação de limitação, essa é uma situação de trazer abundância, porque no final, quando não havia como passar a pé, a Bíblia diz, havia enxame de vidas, havia abundância. Sabe, quando há abundância de águas, há enxame de vidas, há árvores e há toda sorte de frutos e de vidas, porque há abundância de águas. Aí eu volto de novo
da importância de quando nós olhamos aquela nossa limitação, quando olhamos os nossos limites e vemos que eles estão crescendo, nós nos esquecemos que quando há abundância de água, quando as águas transbordam, existe também enxame de vida, existe abundância de vida. Quando há essa abundância de dificuldade, de limitação, deixe-me dizer uma coisa, é indicação que existe uma abundância te esperando, uma colheita te esperando. E que não será pequena, será extraordinária, será abundante. Abundante. Mas para isso nós precisamos fazer uma coisa: molhar os nossos pés no Jordão. Molhe os teus pés no Jordão, e as águas fugirão. Nós precisamos dar esse passo de fé. Eu não posso mensurar a luta que você está tendo, mas muitas vezes, como eu já disse e agora eu repito, quando nós estamos prestes a entrar e tomar posse do que Deus nos prometeu, parece que o rio cresce. E ele cresce. Que as águas ficam em maior volume, e elas ficam. Que os limites se agigantaram. Que o impedimento aumentou. Mas desafie o seu impedimento, desafie o seu limite, desafie as suas limitações, molhe os seus pés no Jordão, dê um passo de fé, dê um passo de fé, carregue a presença de Deus com você, sinta o peso, compartilhe esse peso da presença de Deus. Não se esqueça do pacto, não se esqueça da aliança, não se esqueça das promessas. Aquele que te prometeu não mente, aquele que te prometeu jamais se engana, aquele que te prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Olhe para a sua família, olhe para a promessa, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Talvez pareça, num dado momento em que as águas estão aumentando, que as dificuldades estão aumentando, que cada vez mais aquele teu amado, aquela tua amada está mais longe do Senhor. Por quê? Porque as águas estão se agigantando. Molhe os pés no Jordão e as águas vão fugir. E o que era limitação, o que era problema, vai desaparecer. E você e outros passarão por ali a pé enxuto. Você abrirá um caminho que uma nação inteira virá atrás de você. Vamos crer que o momento que não é oportuno a nós, é sobremodo oportuno a Deus. Uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. Que maravilha! São muitos os adversários. É interessante que quando uma grande e oportuna porta se abre para o trabalho, são muitos os adversários. Mas o que disse Paulo, ficarei. Ficarei. Por quê? Porque há uma grande e oportuna porta para o trabalho. São muitos adversários, mas eu não irei fugir. Não fuja. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós não retrocedemos. Nós avançamos, molhamos o nosso pé no Jordão e atravessamos. Eu quero te convidar hoje a saltar
a dar um pulo no Jordão. Dê um salto de fé. Dê um pulo de fé. Molhe os seus pés no Jordão. Seja firme. Sujeite-se a Deus. Vá carregando a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus sobre os teus ombros e acima da tua cabeça, onde o teu pé pisar, isto será teu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Não só terra, mas água também. Molhe os seus pés no Jordão. É momento da colheita. Eu quero colher, você não quer colher? Eu quero colher. Eu não semeei. Eu não fiz por onde. Eu não mereço. E digo, quando eu faço um paralelo nisso, da nossa guerra espiritual contra os principados e potestades, eu vou dizer, os principados e potestades estão trabalhando. Eles estão semeando nesse mundo. O que não presta. Mas estão. Eles estão querendo colher esse mundo. Eles estão querendo colher as almas. As almas que eles estão querendo colher, deixe-me dizer, chegou a época da colheita, mas eles não vão colher essas almas. Quem vai colher essas almas somos nós. Nós vamos colher essas almas. O diabo às vezes trabalha, investe numa vida para perdê-la. O diabo não investe numa vida para abençoá-la, investe numa vida para perdê-la. Sempre eu me lembro do ladrão que se converteu, o ladrão da cruz, o que tomou a defesa de Jesus na última hora e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi um investimento de uma vida toda que o diabo fez naquela vida para se tornar um homem mau, um homem perverso, um homem que ele mesmo disse, nós merecemos isso. Um homem que tinha consciência que era tão mau que ele merecia aquilo que para nós é inconcebível, a cruz. Ninguém merece a cruz. Ele diz, nós merecemos isso. Nós fizemos por onde? E quando o diabo estava pronto para colher aquela vida, Jesus colheu aquela vida. Nós vamos colher aonde o diabo esperava colher. O que o diabo esperava, agora eu direi assim, ser dele, não só vidas, coisas, vai ser nosso. Vai ser nosso. Lembre-se que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra demônios, é contra o diabo. São estes que nós iremos vencer. O que eu leio em Josué, eu estou lendo a narrativa profética da minha luta e da minha vitória. Contra o quê? Contra as cidades muradas, governadas por demônios, dirigida por espíritos malignos. Talvez você ache um pouco pesado o que eu esteja falando, mas essa é a pura verdade. E nós podemos dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Vamos molhar os nossos pés no Jordão. Vamos molhar, não só nós atravessaremos, mas outros atravessarão. Muitos outros atravessarão, se nós ficarmos firmes. Eu preciso molhar os meus pés, para os que vêm depois de mim, passem a pé enxuto. Moisés não precisou molhar os seus pés, os sacerdotes precisaram molhar os seus pés. Deus me usará de uma forma diferente do que usou outros servos do Senhor, mas Ele me usará. Deus te usará de uma forma distinta do que Ele usou outros e outras servas do Senhor, servos do Senhor.
mas Ele te usará. As minhas limitações parece que cresceram, as minhas dificuldades parece que aumentaram, mas elas vão recuar. Elas vão recuar, porque nós vamos molhar os nossos pés no Jordão. Eu quero molhar os meus pés no Jordão. Quando nós tomamos uma postura como essa, nós não apenas abrimos caminho para nós, nós abrimos caminho para uma multidão que vem atrás de nós. Há uma multidão a te seguir. No nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, queremos nesta manhã molhar os nossos pés no Jordão. Queremos nessa manhã, Senhor, olhar o que é o limite, o Jordão, encarar as nossas limitações, dificuldades, debilidades, e, Senhor, atravessar o Jordão. Para isso nós queremos nessa manhã, para isso nós queremos neste momento, para isso nós queremos agora molhar os nossos pés firmes no Jordão. Não queremos dar um passo incerto, tímido. Queremos dar um passo firme, Senhor. Firme. E permanecer firmes no Jordão, porque atrás de nós vem uma multidão de conquistadores. Nós somos o que abrimos o caminho, ó Pai. Nós somos os que abrimos o caminho, ó Pai. Agora, no nome de Jesus, nós nos declaramos estes que abrem o caminho, pois atrás de nós vem uma multidão. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.